tropinha! Aqui é o Batman e final de semana passado tivemos a final da LBFF, onde a B4 foi a campeã. Jogou demais, conseguiu manter a regularidade que eles mostraram nas fases classificatórias e amassaram nas finais da LBFF. E bem, no vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto que muita gente me pergunta nas minhas redes sociais. Aliás, se você tem alguma dúvida sobre Free Fire, deixa aqui nos comentários desse vídeo que eu vou passar por todos e quem sabe nos próximos vídeos a sua dúvida não é tirada. No vídeo de hoje vamos falar sobre combinações de pets e personagens de acordo com a sua função dentro do jogo. O que você é? Você é um capitão? Você é um suporte? Você é um rush? É um granadeiro? Não sabe mais ou menos o que utilizar? Bem, hoje eu vou passar várias dicas para vocês, espero que elas ajudem. Então por isso já deixa o like, já se inscreve aqui no canal e bora ver quais são esses personagens. Bem pessoal, já tô aqui na tela do jogo e a primeira coisa importante sobre a combinação de personagens é o tipo de partida que você vai jogar. Se você for jogar uma partida ranqueada, por exemplo, você vai ter uma combinação de personagens que pode ser diferente de uma partida contra squad. No contra squad tem combinações que se sobressaltam sobre as outras, principalmente porque tem alguns personagens que valem muito a pena quando tá um mapa menorzinho. Mas bem, falando no modo do mapa aberto, que é o mapa mais importante, que é o tipo de modo mais importante, presente no competitivo e tudo mais. Bem, em relação ao personagem ativo, independente da função que você tenha dentro do seu squad, com toda certeza o Chrono, pelo menos 80% dos jogadores hoje em dia. O Chrono, ele ainda possui, ele teve o último nerf na última atualização. A Garena piorou ele um pouco, mas ele continua sendo muito forte, principalmente por conta do alto uso de granadas. As granadas ainda estão muito no jogo e por isso esse personagem acaba sendo um dos personagens mais fortes, seja para qualquer função que você tenha. Atualmente, em relação aos personagens ativos, também tem aparecido bastante o Skyler para jogadores de suporte. Por que o Skyler tem aparecido? O Skyler ele tem uma habilidade que chama quebradeira. A quebradeira ela destrói o gel dos seus oponentes em um curto espaço de tempo, em uma curta distância. A habilidade demora apenas 10 segundos para recarregar. Então por isso que ele tem sido muito utilizado, principalmente para dar aquele fator surpresa nas trocações. Imagina só, seu adversário coloca o gelo, você vai lá e coloca o Skyler, ele não tem tempo de resposta. Então o Skyler tem sido muito utilizado, principalmente para jogadores que jogam de suporte, beleza? Vamos lá então. Primeiro ponto que eu vou falar com vocês é em relação ao rush. O rush normalmente o primeiro homem do rush, normalmente ele tem que utilizar o Chrono, que é o personagem que a gente tem, como eu falei para vocês, que ele tem aquela defesa contra granadas e tudo mais. Hayato, porque consegue aumentar muito o dano. A Moko, porque ele vai ser o primeiro jogador que vai fazer a abertura do rush. E a Kelly. A Kelly é um dos personagens mais utilizados no meio competitivo, porque ela consegue fazer com que os jogadores corram mais rápido, independente da função, do tempo. É uma habilidade que é passiva, mas que a todo tempo você está utilizando ela mesmo que sem saber. A Kelly, pessoal, deixa um espaço em aberto, que no final do vídeo eu vou explicar um pouquinho para vocês, porque normalmente alguns squads utilizam outro personagem no lugar da Kelly, tá certo? Bom, segundo rush, Chrono, que é padrão para todo mundo. Hayato continua, tá? Hayato é muito importante. No lugar da Moko, e eu tô falando agora do segundo homem, tá? No lugar da Moko, pode-se utilizar o nosso amigo Maxim, porque o Maxim, ele consegue dar uma rapidez, ele reduz o tempo de comer cogumelos, usar kit, e isso pode facilitar principalmente nas últimas safes, tá? E o último personagem, como eu falei pra vocês, Kelly, que deixa em parênteses que eu vou explicar para vocês dependendo da estratégia. Suporte, o que o suporte tem utilizado? O suporte tem utilizado Chrono ou Skyler, tá? O Chrono e o Skyler são dois personagens que pode ser um ou outro. A Moko é muito importante do jogador utilizar, principalmente porque é aquele jogador que fica mais distante, ele consegue dar maior cover e ele precisa marcar os outros jogadores, tá certo?
Bem, aí entra um dos dois ou até mesmo os dois, tá? O suporte que consegue jogar de Alp, que joga de Bast, pode utilizar o Rafael, que tem o efeito silenciador. Ele, quando derruba de rifle, quando ele derruba com arma de um tiro, ele tem uma vantagem que a vida, depois de derrubado, o jogador ele vai diminuindo a vida mais rápido. Então isso pode ser um fator surpresa. E para finalizar, o Maro. O Maro ele tem um dano aumentado de acordo com a distância, tá? Então quanto maior for a distância, maior é o dano que ele vai dar. Eu vejo jogadores de suportes, alguns utilizando os dois, Maro e Rafael, juntamente com a Moko. Tem alguns que só utilizam Maro e tem alguns que só utilizam Rafael. Na minha opinião, o Maro ele tem mais vantagens, principalmente porque ele dá mais dano, e o dano maior que ele dá, principalmente em Bast e Alp, consegue fazer com que você tenha mais facilidade de derrubar o jogador. A questão do Rafael, o ponto positivo é o silenciador, que isso ajuda muito, principalmente para quem usa Bast e Alp, e aquele timing que ele tem de destruir, de derrubar mais rápido, de tirar a vida mais rápido quando ele derruba. Então é bom ficar esperto com esses dois personagens. Eu aconselho testar os dois. Tem gente que se dá melhor com o Maro, tem gente que se dá melhor com o Rafael. Então acredito que o teste é a melhor das ideias, tá? E bem, pessoal, agora falando sobre o Granadeiro. O Granadeiro talvez seja a função mais importante dentro do squad e é uma das funções que precisam ter mais atenção. Bom, Granadeiro utiliza crono, principalmente porque o crono é padrãozinho, vai dar um fator de defesa muito grande. A nossa amiga Moko, a Moko é extremamente importante, principalmente porque marca os oponentes. Todo poder de granada, ele tem um poder ainda maior quando tá marcado. Pô, joguei granada no marcado, tirei 170, tirei 150, então isso ajuda o squad. A Kelly é extremamente importante para o Granadeiro. Se o seu squad utilizar se todo o seu squad utilizar a Kelly, é importante que todos usem Kelly e Moko. E também temos aqui no final o personagem das granadas, que é o Álvaro. Esse carinha aqui ele tem a habilidade de aumentar o dano e também a área do dano de explosão de todos os explosivos. Granada, lança, granada de flash, até mesmo a granada de gel, granada de gel, desculpa. Granada flash, granada de fumaça, granada congelante, tudo isso ele consegue fazer com que tenha uma maior explosão. Então ele é carta bem comum, ele é bem utilizado, principalmente pelos jogadores da função de granada. E bem, pessoal, para finalizar, lembra que eu falei para vocês da Kelly? Pois é, a Kelly é um dos personagens mais utilizados, porém alguns outros preferem utilizar o nosso amigo André Despertado, no lugar da Kelly. Muitos squads nessa final da LBFF utilizaram no lugar da Kelly o André Despertado. Isso tudo porque ele diminui o dano recebido por sua equipe. Pois é, ele diminui, cada jogador que equipa ele pode diminuir até 15% de dano. Imagina só, você está acostumado a morrer muito para granada? A solução é colocar o André no lugar da Kelly. Você no começo vai sentir um pouco a diferença, principalmente pela velocidade, mas vale muito a pena se você tem a dificuldade de jogar contra a granada. Belezinha? Então bora ver um pouquinho agora sobre os patches, quais patches são utilizados? Bora lá! Bem, pessoal, em relação aos patches, tem sido muito padrão o uso deles. Então é uma parte mais tranquila. A maior parte dos squads tem utilizado dois dom pisantes, né? O dom pisante ele tem como habilidade ele dar um gel, ele faz gel quando você tem menos de 2 dentro da mochila. Então você vai farmando gel durante a partida. Você vai conseguindo colocar o seu gel para as pessoas que não têm o dom pisante. E isso faz muita diferença. A gente sabe que recurso em qualquer momento da partida pode ser aquela coisa que defina uma trocação. Tá? Tem um jogador que joga com a águia. A águia é muito importante, principalmente porque se você não sabe se o outro squad vai cair contigo. A águia ela permite que você caia mais rápido, que você tenha uma área maior na hora de cair, que você caia um pouco mais distante. Então tem que ser obrigatório
uma pessoa utilizando a águia, tá? E para finalizar, o nosso amigo granadeiro tem que utilizar esse carinha aqui, o Brabuíno. O Brabuíno ele faz com que todos os tipos de granadas do jogo aumentem a distância. Você vai jogar uma granada de gel, você vai conseguir jogar o de gel mais longe. Você vai jogar uma granada de explosiva, vai conseguir fazer com que a granada chegue mais longe. Então, todo granadeiro tem que utilizar o Brabuíno, tá certo? Então lembrando, 2 pets de gel, que é o Dom Pisante, 1 de águia e 1 Brabuíno. Tem muita gente que não joga com Brabuíno, só joga somente com o Álvaro. Isso pode ser interessante porque consegue fazer mais um gel, mas é recomendado que jogue de Brabuíno principalmente porque pode ter o poder da surpresa da granada à distância. Belezinha? Chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero que realmente vocês tenham gostado de entender um pouquinho sobre o meta dos personagens e também sobre os patches. É muito importante entender isso porque uma combinação muito bem feita pode fazer com que sua função seja melhor executada, tenha mais facilidade. Depois da última atualização, eu acreditei que por um tempinho ali talvez o Crono desse uma diminuída, viessem outros personagens, porém o Crono continua sendo muito forte porque ainda há uma grande quantidade de granadas dentro do jogo. Então muitos jogadores preferem utilizar o Crono como esse método de defesa de granadas, método de surpresa ali no momento do rush, que faz a diferença. Se você tem um Crono e seu oponente não, então muito provavelmente você pode ganhar a trocação. Então o Crono tem sido muito utilizado ainda, é um dos personagens que realmente estão meio que desbalanceando. Não sei se a Garena vai fazer alguma atualização, mudar alguma coisa em relação a isso. Mas, importante demais entender que no cenário competitivo, o que tem sido mais utilizado de acordo com as funções dentro do jogo são esses personagens e esses pets, belezinha? Espero que vocês tenham gostado, já deixa aí nos comentários o que vocês acharam e até a próxima!